E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês aí? Ótimo dia a todos. Hoje eu vim falar de uma experiência aí que eu tive que realmente melhorou muito a minha vida, né? Que eu sempre fui uma pessoa que dormia muito pouco, dormia muito mal, né? Principalmente porque eu sempre trabalhei em turnos e eu sempre trabalhei no noturno, né? Que é o período ali entre a noite e a madrugada. E nisso, com o passar do tempo, eu percebi que a minha memória, né? Eu percebi que eu tinha um cansaço excessivo, né? A minha memória falhava bastante, eu não conseguia guardar muitas coisas, né? E isso foi aumentando cada vez mais, né? E aí eu pesquisei muito, né? Eu entrei em contato com alguns médicos, tudo. E eu percebi que eu tinha um déficit de um hormônio do sono, que é chamado melatonina, né? E esse déficit fez com que eu tivesse todos esses efeitos no meu corpo. E como que funciona a melatonina, né? A melatonina, ela é um hormônio que é produzido por uma glândula que tem no nosso cérebro, chamado de glândula pineal. Essa glândula, ela produz esse hormônio, fazendo com que você realmente tenha o descanso que o seu corpo precisa. E aí eu percebi que realmente eu estava com esse déficit, né, de hormônio do sono. Foi então que eu procurei, né, como eu disse anteriormente, procurei médicos, tudo. Conversei com uma médica e a médica me indicou a suplementação da melatonina, né? E assim, já a partir dos primeiros dias que eu fiz a suplementação, nossa, eu já me senti de uma forma totalmente diferente. Sabe quando você acorda e você tá preparado pro dia? Sabe quando você acorda assim e fala assim, nossa, eu tô zerado. Realmente eu tô com vitalidade, eu tô descansado para começar o meu dia. E foi assim que eu fiquei, né? A partir do momento que eu comecei a suplementar a melatonina, foi dessa maneira que eu me senti, sabe? Fazia muitos anos que eu não me sentia dessa forma, né? E assim, você se sente bem, você se sente ativo, você se sente com vontade de fazer as coisas, você traz de volta para você aquela sua concentração que você não tinha antes. Eu não tinha concentração, sabe? Não tinha concentração nem ânimo para ficar, por exemplo, para ler um livro, para estudar, fazer um curso. Não tinha nada desse tipo de motivação, né? Porque eu sempre acordava e eu estava sempre cansado demais. Posso dormir 4 horas, como posso dormir 8 horas, né? Que é o correto de 8, né? 7, 8 horas. Eu me sentia como se eu não tivesse descansado. E hoje, após um tempo já, né? Creio eu que um mês que eu suplemento a melatonina, eu me sinto totalmente diferente. Eu me sinto motivado, eu me sinto com vontade de fazer as coisas, né? E aí a médica estava explicando, né, que assim, eu chego em casa por volta de 20 para as 2 da manhã, né? E aí eu estava explicando que assim, para a glândula pineal produzir a melatonina, é preciso que você esteja num escuro absoluto, né? O que seria aquele escuro absoluto?
né? O que seria um grau? Assim, você está no escuro, você coloca a sua mão de frente para os seus olhos. Se você não enxergar a sua mão, é o escuro ideal para você estar dormindo, né? Então assim, por mais que nós estejamos com os olhos fechados, se bater qualquer tipo de luz na sua pálpebra, essa luz ela vai passar por essa pálpebra e ela vai chegar até o cérebro. E o cérebro vai entender que está de dia, né? E estando de dia, ele vai avisar para a glândula pineal que não precisa mais produzir melatonina. Não precisa, tá de dia, ele vai acordar. Entendeu? Só que no momento que eu ia deitar, que é próximo das 2 da manhã, já é o momento próximo do sol já nascer, né? Ele vai nascendo, acho que, acredito eu, né, por volta das 3 da manhã, alguma coisa assim, vai nascendo aos poucos. E assim, passou da meia-noite, né, meia-noite, 1h da manhã, a tendência é você produzir quantidades cada vez menores de melatonina. E como eu sempre trabalhei nesse período, né, noturno, né, que fica ali entre o período da noite e o período da madrugada, eu sempre tive esse problema. Só que eu não percebia, né, não sabia. Achava que era cansaço mesmo, cansaço não decorrente de alguma falta, algum déficit, mas as noites mal dormidas, digamos assim. E não, realmente era a falta desse hormônio, né? A falta da melatonina. Então, para vocês aí do canal que estejam na mesma situação que eu estava, né, há um mês atrás, um mês e pouquinho, procure um médico. Procure um médico, explique para ele, né? Principalmente pessoas que estão na mesma situação do que eu, né? Que é um regime noturno, você trabalha ali. Eu conheço muitas pessoas que trabalham no período das 10 da noite às 6 da manhã. Esse é o período assim que não é à toa também que as empresas pagam adicional noturno, porque a gente acaba perdendo muito da saúde, por conta desse horário. Então procure um médico de confiança, veja com ele o que pode ser feito, né? Faça exames. Eu fiz exames de sangue, exame de urina, né? Para ver como é que estavam os meus níveis aí. Não só a questão do hormônio, né? Mas a questão do check-up geral. Procure se cuidar, né? Procure se cuidar, porque é a nossa saúde, né? Saúde em primeiro lugar. E eu digo com todas as letras, né? Após eu suplementar melatonina, a minha vida melhorou 100%. Melhorou de uma forma assim, como eu disse, né? Eu sinto vontade de fazer as coisas, né? Então é isso, galera. Procura aí um médico de confiança, passa pra ele. Se você tiver esses sintomas igual eu, né, problema aí de falta de memória, né, déficit, né, de memória, não consegue guardar as coisas, acorda muito cansado, como se não tivesse realmente de fato dormido, pode ser que você esteja na mesma condição que eu estava anteriormente. Tá bom, galera? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima.